Olá pessoal, hoje eu quero falar de um assunto polêmico e atual. Quero falar daquelas pessoas não binárias, aquelas pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino e nem com o sexo feminino. A propósito desse tema, essa semana o TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa força-tarefa movida pela Defensoria do Rio, obrigou que os cartórios aceitassem a alteração na certidão de nascimento de 47 pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino e nem com o sexo feminino. E aí então serão colocados nas suas certidões a expressão não binária ou não binário. Vejam que este assunto é muito interessante, é o que nós vamos falar, os desdobramentos disso no RH, nas relações de trabalho, nos direitos trabalhistas. A norma jurídica reflexiva, ela é dinâmica, ela tem que refletir os anseios da sociedade. A sociedade muda, deve mudar o direito. Vejam que antes de 1977 não existia nem o divórcio. Vejam que até pouco tempo atrás a embriaguez habitual em serviço era motivo para uma rescisão por justa causa, nos termos do artigo 482-F. Agora a doutrina, a jurisprudência mais atualizada, dizem que o alcoolismo é visto como uma doença, existe até um CID específico, o síndrome de CID, Classificação Internacional de Doença, que fala da síndrome da dependência do álcool. Logo, o empregador não pode sumariamente mandar embora o empregado por justa causa, mas antes encaminhá-lo para um tratamento. Vejam que, com base numa decisão de 2018 do STF, dizendo que é possível a mudança de sexo perante as suas certidões de nascimento, nós estamos tendo várias situações. E esse tema ele foi proposto pelo meu amigo perito. O perito, que é lá do grupo de estudo das relações trabalhistas, falou: fale alguma coisa sobre esse tema. Vejam, eu vou trazer alguns cases aqui, 3 ou 4 cases bem recentes que ilustram a dificuldade que tem hoje o departamento pessoal, recursos humanos, o jurídico interno, os advogados trabalhistas para enfrentar situações que eu diria novas. Vejam, por exemplo, que a CLT tem um artigo 372 a 390, um capítulo da proteção do trabalho da mulher. E o artigo 390 da CLT, por exemplo, diz que as mulheres não podem trabalhar com mais de 25 quilos. E aí eu pergunto para vocês, essa norma vai se aplicar a quem? Ao homem, à mulher? Mas e este não binário? Ele vai se identificar como homem ou como mulher atraindo esta proteção? Uma outra questão, o artigo 392-A da CLT, que fala da licença maternidade em casos de adoção. Vejam que a norma é dinâmica e agora ela alcança não só a licença gestante da mãe biológica, mas da mãe adotiva, a mãe que adotou a criança. Isso foi em 2002, essa mudança no artigo 392-A da CLT. Em 2013, nós tivemos uma nova alteração para dizer que esse direito também se aplica aos empregados que adotam. Às vezes é um casal gay, um casal de 2 homens que adotaram uma criança. E aí, com base no artigo 392-C da CLT, também se aplica esta licença gestante para essa situação. Vejam que é importante nós sempre identificarmos, e aqui que está a grande dica, a mens legis, o sentido, o objetivo do legislador, o sentido da norma jurídica. Então, no primeiro caso, proteção do trabalho da mulher com pesos superiores a 25 quilos é proibido. O que a norma jurídica visou proteger? O corpo da mulher, biológico, independente da orientação sexual, independente da declaração não binária. Se esse corpo biologicamente é feminino, se aplica esta regra.
porque a mens legis, o objetivo foi proteger esse corpo. No segundo caso concreto, da adoção, que se estende não só para a mãe biológica, mas para a mãe que adota e até para o pai que adota, o objetivo do legislador foi proteger a criança, foi proteger a adaptação dessa criança nova no novo núcleo familiar. Logo, independente da questão biológica, esse direito também se estende à mãe que adota e ao pai que adota. Inclusive, nós tivemos também recentemente uma decisão em que um bombeiro adotou sozinho, solteiro, uma criança e conseguiu na justiça uma licença gestante, uma licença paternidade extensiva de 180 dias para que se adapte a essa criança que ele adotou. Então vejam vocês que a norma jurídica vai se adaptando. Às vezes não existe a regra, mas existe um precedente do STF e às vezes não existe nem o precedente. E aí você vai ter que buscar no sentido da norma jurídica. Vejam ainda, por exemplo, que às vezes a questão é ideológica, é religiosa, é filosófica. Então nós temos a Lei 9.029 de 95, a Lei Benedita da Silva, que proíbe qualquer tipo de discriminação nas relações de trabalho motivadas por sexo, cor, religião. O artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, diz que ninguém poderá ser privado de algum direito por convicções filosóficas. Então, há casos em que o raciocínio deve ser proteger o corpo dessa mulher que trabalha mais de 25 quilos, independente se ela se declara homem ou não binária, mas o corpo é feminino. Há casos em que, eu tenho que dizer, a licença gestante é para aquela que adota, para aquela que tem um novo filho no seu lar e precisa proteger essa criança, que precisa se adaptar à nova família. Há casos em que a norma se dirige à discriminação filosófica, política, e aí sim existem os crimes e condutas homofóbicas que são coibidas por questões de convicções. E ainda o último case que eu trago para os senhores, o uso de banheiro público ou da empresa. Vamos imaginar que a empresa tenha banheiro masculino e feminino. Mas como ficam agora os casos desses não binários? Aqui a lei é omissa, mas nós temos que adaptá-la. Existe um princípio que é o princípio da acessibilidade. Assim como existe a rampa para o portador de necessidade especial, nós também temos que criar um acesso para os não binários irem ao banheiro. É uma questão de dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3. É uma questão de função social do trabalho, função social da propriedade, função social da empresa, que está lá no artigo 170 da Constituição Federal. Então vejam, para nós termos um fio condutor que explique de certa forma este assunto, investigue qual é a proteção jurídica que visa aquela norma. Seja a norma destinada a proteger o corpo da mulher, que não pode trabalhar com pesos superiores a 25 quilos, ali é o corpo que tem que ser protegido. Há certos momentos que o que deve ser protegido é a criança, é a adaptação dela perante o novo pai que adotou, o pai ou a mãe biológicos. Há momentos que a norma se dirige a coibir e vedar qualquer tipo de discriminação, está lá no artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, inclusive convicções filosóficas, religiosas. Ninguém pode ser privado disso. E às vezes a lei se destina à questão filosófica. Então, sempre faz esse raciocínio. É um raciocínio não muito fácil, que deve ser feito pelo jurista, pelo cientista jurídico, mas que nós temos pelo menos um pano de fundo para examinar essa questão. No caso dos banheiros, entendo que o empregador tem que ter o banheiro masculino, feminino e um banheiro unissex, que é justamente para atender essas demandas. Já tem casos na Europa que nós sabemos que existe um banheiro único, unissex.
Mas se o empregador achar que isso vai tumultuar, então crie um banheiro só masculino ou feminino e para aqueles casos não binários. Novos tempos, novas demandas e a lei, o direito tem que se ajustar a tudo isso. Um abraço para você, um abraço para o meu amigo perito de Santa Catarina.